Boa tarde, sejam bem-vindos a esta sessão evocativa do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ele foi instituído pela Unesco em 2019 para ser anualmente comemorado no dia 5 de maio. O ano passado, a Direção Regional das Comunidades, então integrada na Vice-Presidência do Governo dos Açores, comemorou o Dia Mundial da Língua Portuguesa através de uma sessão digital mais vocacionada para o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa junto das nossas comunidades emigradas e, portanto, dos filhos e netos dos nossos imigrantes, designadamente radicados na América do Norte, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá. Foi mais nessa perspectiva de perpetuar junto das nossas sucessivas gerações de imigrantes, a língua portuguesa do outro lado do Atlântico. Este ano, a Direção Regional das Comunidades, agora integrada na presidência do Governo dos Açores, propõe-se promover esta sessão educativa do Dia Mundial da Língua Portuguesa, exatamente na perspectiva oposta. Vamos falar do ensino, da aprendizagem da língua portuguesa junto dos nossos imigrantes, as nossas comunidades imigradas, os cidadãos estrangeiros que, felizmente para nós, escolhem a nossa terra para viver, para trabalharem, para desenvolverem os seus projetos de vida. É bom lembrar que estão oficialmente registados nos Açores mais de 4.000 cidadãos estrangeiros de mais de 90 nacionalidades diferentes. Residem em todas as 9 ilhas, em todos os 19 concelhos, em muitas das nossas 155 freguesias e têm sido uma mais-valia significativa para o desenvolvimento qualitativo e integral de uma sociedade que queremos cada vez mais tolerante, moderna, inclusiva, multicultural, sem fronteiras. E, portanto, é um pouco nessa perspectiva, reconhecendo que o desafio de uma língua diferente é a principal dificuldade a ultrapassar quando se escolhe um país diferente, é reconhecendo exatamente essa vantagem do ensino da língua portuguesa para falantes de outras línguas que residem nos Açores, que desde 2013 a Direção Regional das Comunidades, em parceria com a Direção Regional da Educação, tem vindo a promover anualmente cursos de português para falantes de outras línguas. Vale a pena lembrar, aliás, que o português é falado por mais de 265 milhões de pessoas em todos os 5 continentes. É uma das línguas mais faladas no mundo e é a língua mais falada no hemisfério sul. Portanto, os estrangeiros que vêm a residir para os Açores ganham também a vantagem, não apenas de poder dominar minimamente a língua do país onde agora residem, mas também poderem ganhar essa capacidade acrescida de poderem passar a falar uma das línguas mais faladas no mundo, quando porventura se deslocarem no espaço da lusofonia sem fronteiras. Ora, desde 2013 até 2021, o Governo dos Açores já promoveu 9 edições do curso de português para falantes de outras línguas. Foram realizados 21 cursos, promovidos por 5 entidades, as duas principais que anualmente promovem os cursos são exatamente a AIPA e a CRES Açor. Esses cursos já decorreram em 5 ilhas diferentes dos Açores, no Faial, nas Flores, no Pico, em São Miguel e na Terceira. Ultimamente têm incidido especialmente nas ilhas de São Miguel e Terceira. E ao longo desses anos já registramos mais de 400 formandos inscritos, representativos de mais de 50 nacionalidades diferentes. Daqui resultou que os 21 cursos dos 9 anos registaram 217 formandos aptos, oriundos de 42 nacionalidades diferentes. Ora, como já disse, de entre as entidades que têm sido as nossas principais parceiras na organização destes cursos estão a AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores, e a CRES Açor, a Cooperativa Regional de Economia Solidária. Nos últimos anos, a AIPA tem promovido o curso anualmente realizado na Terceira e a CRES Açor, o curso promovido aqui na ilha de São Miguel. Ora, para nos falar desses
cursos de português para falantes de outras línguas, nós temos vários convidados hoje aqui em direto nesta sessão. Os dirigentes das duas entidades organizadoras, as formadoras desses diferentes cursos e também alguns formandos de diferentes nacionalidades que vão connosco partilhar o seu testemunho relativamente à mais-valia de frequentarem iniciativas como esta. Estou a falar-vos de Ponta Delgada, mas acompanhado por duas colegas da Direção Regional das Comunidades que tornam tecnicamente possível esta nossa emissão. A Elisa Costa, na Ilha do Faial, e a Sofia Silva, na Ilha Terceira. Estão connosco como primeiros convidados desta nossa conversa coletiva os dirigentes da AIPA e da CRESA Açor. O Dr. Eleutério Viegas, que é o vice-presidente da direção da Associação dos Imigrantes nos Açores. Ele é também o coordenador dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e agora Madalena do Pico, por parte da AIPA. Está connosco também a doutora Ania Cunha Silva, em representação da CRESA Açor, a Cooperativa Regional de Economia Solidária. Ela é a diretora técnica da CRESA Açor, é também coordenadora do Gabinete de Apoio a Migrantes e também do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Ponta Delgada. Boa tarde a ambos. Obrigado aos dois por terem tido a disponibilidade de aceitar o nosso convite. Têm sido duas entidades absolutamente indispensáveis na organização dos cursos de português para falantes de outras línguas e, portanto, a vossa presença também era obrigatória nesta sessão evocativa da língua portuguesa e celebrativa dos cursos de português. Começava pelas senhoras, pela doutora Ana Silva, da CRESA Açor, para lhe pedir um comentário inicial relativamente à importância que tem a língua portuguesa em geral, sobretudo quando conseguimos partilhá-la também com os cidadãos estrangeiros que escolhem os Açores para viver. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. A língua portuguesa é a nossa porta de entrada, é as boas-vindas a todas as pessoas que não só escolhem a região autónoma dos Açores, bem como a região autónoma da Madeira e o território continental. Por isso é a nossa porta de entrada às migrações. E é a partir daqui e com toda a sua aprendizagem que fomentamos aqui a integração. E uma integração que se pretende que seja informada, que seja participada, e a língua tem toda esta possibilidade de, através da aprendizagem, através do contacto com outras realidades, poder potenciar não só a integração, bem como uma adaptação muito mais tranquila e, diria eu, também acolhedora, que é aquilo que também nós pretendemos dar aos migrantes que escolhem os Açores para viver. E o Dr. Eleutério Viegas, estamos a falar de uma língua que é das mais faladas no mundo inteiro, como vimos, por mais de 255 milhões de pessoas, em 8 países dos 5 continentes, inclusive a comunidade dos países de língua portuguesa tem tido, felizmente, uma importância crescente. Na sua opinião, o português já tem o devido reconhecimento pela importância que tem um pouco por toda a parte e também aqui no ensino na aprendizagem da língua portuguesa para falantes de outras línguas? Sim. Doutor José Andrade, antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde, Ana Silva. Boa tarde a todos os colegas aqui do painel. Parabenizar a Direção Regional das Comunidades pela organização deste debate, desta conversa, que é sempre muito, muito importante, essa troca de ideia. Respondendo diretamente à questão que me coloca, a língua portuguesa, na minha opinião, tem cada vez mais importância no mundo. Nós estamos a falar de uma língua que é falada em África, nos 5 países africanos, na América, pelo Brasil, que é um gigante a nível populacional e também em termos econômicos. Estamos a falar uma língua que é falada na Europa também, na União Europeia, um dos Estados-membros muito importantes da União Europeia. E no Timor, não é? Portanto, a língua portuguesa tem cada vez mais importância a nível mundial. E eu creio que, no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, devemos fazer todos os esforços que tiver a nosso alcance, congregar todos os parceiros a nível mundial para que
a língua portuguesa possa ter cada vez mais importância, nomeadamente ao nível das Nações Unidas. Eu acho que está na altura de termos a língua portuguesa como uma das línguas oficial da ONU. Portanto, eu creio que todas as ferramentas da política externa dos países da CPLP, na minha opinião, deveriam ser direcionadas para nós conseguirmos atingir esse objetivo. Já foi dado um passo importante nesse sentido em 2019, com a instituição do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio, por parte da ONU. Agora falta dar esses passos seguintes, designadamente como língua oficial. Está bem visto, claro. Exatamente. Portanto, a língua é extremamente importante. E relacionando a língua com a imigração, nós sabemos que o processo da imigração não é um processo fácil. Alguém que decide sair do seu país e muitas vezes deixando os seus familiares e emigrar para outro país é um processo muitas vezes doloroso, é um processo que exige muito sacrifício. Portanto, e antes, o processo de saída, o processo de imigração, ir para um país de acolhimento, havia muita ideia de assimilação, ou seja, os imigrantes muitas vezes têm que deixar um pouco daquilo que é a sua cultura e assimilar a cultura do país de acolhimento. Mas hoje em dia, a palavra de ordem tem que ser a integração, a inclusão. E essa inclusão, e um dos fatores mais importantes para essa inclusão tem exatamente a ver com a língua. A língua é um fator de integração no mercado de trabalho, integração no sistema de ensino, integração é um fator para ter acesso, por exemplo, à saúde, não só acesso à saúde, mas para que os imigrantes possam transmitir da melhor forma aquilo que são os seus problemas. E se não tiver conhecimento de língua do país de acolhimento, mais difícil se torna o processo de integração, o processo de inclusão no país de acolhimento. Exatamente por isso é importante a realização dos cursos de português para falantes de outras línguas, que promovemos, aliás, de forma tripartida, em parceria bem-sucedida. Doutora Ana Silva, pela experiência que tem nessa matéria também, que balanço é que faz dos cursos que têm sido realizados e que impacto é que acha que essa realização tem tido na integração mais facilitada dos estrangeiros na sociedade açoriana? Tem sido crucial. A verdade é que sem esta possibilidade de ensinarmos a língua portuguesa e de permitirmos, para além da aprendizagem da língua, a aprendizagem da cultura, da história, da identidade, seria muito mais difícil a integração na sociedade açoriana. E a verdade é que, e se temos dúvidas da realização dos cursos de português, eu diria que seria importante ver os dados deste ano e o número de novas migrantes que estão interessados em frequentar o curso de português. E posso-vos dizer que à data da nossa submissão de candidatura eram 37 as pessoas interessadas e, entretanto, já vamos com mais 10 que estão em stand-by. Isto prova efetivamente a importância que a aprendizagem da língua tem. Podemos também tirar daqui a conclusão de que a própria pandemia veio trazer aos Açores novos migrantes, veio permitir a fixação de novas pessoas e que, sem dúvida, a língua é o fator de diferenciação. E será a partir da aprendizagem da língua que não só poderão integrar os seus filhos na escola e acompanhar a aprendizagem da língua e de todas as matérias que advêm do ensino português, bem como a integração no mercado de trabalho, a integração na própria dinâmica social e comunitária açoriana, e tudo isto fomenta a integração e permite que nós sejamos efetivamente uma região acolhedora. E é uma acolhedora que começa pelo ensino da língua. E a riqueza da nossa língua é permitida por toda esta dinâmica e diversidade que também as migrações trazem até ao nosso arquipélago. É incrível falar português com sotaque e é tão rico.
E é esta riqueza que nós temos visto ao longo das 9 edições do curso de português, de poder ver palavras que são expressadas por nós, açorianos nascidos nas ilhas açorianas, de vê-las a serem repetidas com o sotaque dos países, dos migrantes que acolhemos. Isto é riquíssimo e é uma riqueza que pertence a todos nós e para a qual naturalmente o Governo dos Açores está de parabéns por ter este fomento do ensino da língua portuguesa como um pilar na integração das migrações nos Açores. Muito bem. Eu aproveito, agora que estamos a ver um comentário partilhado pelo conselheiro da diáspora açoriana eleito pelo Estado de São Paulo no Brasil, para referir que as pessoas que nos estão a acompanhar podem, porventura, interagir enviando comentários escritos através da página oficial de Facebook da Direção Regional das Comunidades. Esta nossa sessão fica, aliás, depois disponível para visualizações posteriores. Estava então a doutora Ana Silva a dizer, pelo que percebi, que para este ano de 2022, a 10ª edição dos cursos de português para falantes de outras línguas, a CRES Açores terá recebido um número sem precedentes de intenções de participação. Exatamente, temos um ano recorde de inscrições de candidatos a frequentar o curso de língua portuguesa e é prova da importância destas 9 edições concluídas. Podemos também, a partir daqui, tirar já uma análise muito interessante, que é o impacto que este curso de português tem, efetivamente, na vida das pessoas que o recebem. E isto tem sido também possibilitado pelas próprias adaptações que vão sendo feitas ao ensino da língua, em particular a participação que, ao longo do curso, os formandos vão tendo em experienciar as dinâmicas culturais do próprio território onde estão inseridos. A visita ao mercado, a visita à biblioteca, a visita a uma estufa dos ananases, perceber a identidade, a história, aquilo que move cada um dos açorianos e tudo aquilo que no dia a dia cada um dos novos migrantes, que são também novos açorianos e açorianas, vão usufruindo e vão participando. Estas ilhas só fazem sentido se tiverem um conjunto e um pouco de todos nós. E aqui, se me permite, Sr. Diretor, há uma frase muito interessante do Vamberto Freitas e que eu diria que é perfeita para esta ocasião. Não é preciso nascer cá para também ser açoriano ou açoriana. Basta adicionar mais uma identidade de cultura e lealdade à nossa pequena grande terra, que sempre teve o mundo inteiro como pois e pertença. E este mundo é constituído por todos nós e por toda esta nova realidade e dinâmica que as ilhas têm tido ao longo de toda a sua história e que só pode ser construída por esta diversidade cultural, linguística, que é tão rica, é tão bonita e que faz-nos efetivamente ser a quarta língua mais falada no mundo e falada com diferentes sotaques. É verdade, inclusive dentro dos Açores, falada com diferentes sotaques. Creio que essa realidade é comum também à AIPA, que este ano, para 2022, terá registado um número recorde de intenções de participação em cursos de português para falantes de outras línguas, sendo que no vosso caso, incluindo até 2 ilhas diferentes, a Terceira e o Pico. Exato. É verdade, é verdade. Como fez referência o seu diretor, a AIPA inaugurou no ano passado um centro local de apoio à integração dos imigrantes na Madalena do Pico, e nós decidimos este ano avançar com uma edição do curso de português para os cidadãos residentes na Ilha do Pico. Tivemos 38 candidatos para o curso de português, portanto, tendo em conta a portaria, só nos permite ter um máximo de 20 inscritos, portanto, temos para aí 18 candidatos na lista de espera. E na terceira também, na edição este ano, de 2022, temos 19 inscritos. Portanto, e como disse bem a Ana Silva, a procura pelo curso de português por parte dos imigrantes tem sido fantástica. Isso mostra também o interesse que existe da parte dos cidadãos imigrantes residentes nos Açores de poder integrar-se melhor na sociedade açoriana. O seu diretor referiu, e bem, a estatística do CEF indica-nos que existem nos Açores mais de 4.000 cidadãos estrangeiros provenientes de 91 países diferentes. E aqui estamos perante aquilo que nós chamamos de esse mosaico cultural, essa enorme diversidade cultural.
E quando vemos essa vontade das pessoas em querer aprender português, isso dá-nos essa esperança, essa motivação de que o nosso trabalho vai no bom caminho. Portanto, o governo dos Açores está de parabéns. Desde 2013 que nós temos vindo a realizar esses cursos de português. Da parte da AIPA, nós já formamos mais de 150 cidadãos estrangeiros de mais dezenas de países diferentes. E também quero aproveitar esta ocasião para agradecer publicamente as formadoras e os formadores que têm estado conosco ao longo dessas 8 edições do curso de português, assim como todas as técnicas da AIPA que têm colaborado de forma muito motivada, muito ativa, para que possamos ter cada edição esse número de cidadãos estrangeiros. Eu aproveito e agradeço a deixa de enaltecermos aqui o papel determinante e indispensável dos formadores desses cursos de português para falantes de outras línguas, para chamar exatamente à nossa conversa as duas formadoras, a formadora da AIPA e a formadora da CRESA Açor, que nos últimos anos têm tornado possível esse processo de aprendizagem. Por parte dos cursos da AIPA, a doutora Ana Carla Figueiredo, por parte dos cursos da CRESA Açor, a doutora Ana Brasil. E, portanto, creio que a doutora Ana Figueiredo na Ilha Terceira, a doutora Ana Brasil na Ilha de São Miguel. Comecemos pela terceira, então, pela doutora Ana Figueiredo, para lhe perguntar, pela experiência que tem tido dos últimos cursos em que foi a formadora aí em Angra do Heroísmo, quais são as principais dificuldades com que se confronta quando tem que ensinar, creio que numa carga horária de 150 horas, o essencial da língua portuguesa, e como já vimos com a doutora Ana Silva, não apenas a língua, mas também um pouco a cultura do meio envolvente, a pessoas que são de nacionalidades tão diferentes, que em alguns casos acabaram de chegar aos Açores e que praticamente não falam quase uma única palavra da língua da terra onde estão. Qual é o primeiro grande caminho a seguir para vencer uma dificuldade assim? Boa tarde a todos e a todas também. Temos algumas dificuldades, mas que são compensadas também pela motivação que eles trazem. E isso é logo o quebra-gelo. Portanto, a parte de sentirem necessidade e quererem aprender faz com que as dinâmicas em sala de aula sejam mais facilitadas. É claro que aquele mosaico que o Dr. Leutério disse, aquele mosaico cultural, nós temos-lo na sala de aula. Só que eles também olham para os colegas e sentem que estão todos na mesma realidade, no mesmo patamar. É dali que eles vão fazer as suas aprendizagens. E acabam por se encaixar, apesar de serem nacionalidades diferentes, acabam por se apoiar uns nos outros e, para além da motivação de querer aprender a língua portuguesa, acabam também por fazer novas amizades, o que também é muito importante para a integração na ilha. E aos poucos, com as dinâmicas em sala de aula e trabalhando normalmente, até eu tento que não trabalhem com as mesmas nacionalidades, para depois não caírem no facilitismo de recorrerem à língua mãe. Tento sempre que haja dinâmicas em que eles façam partes com outras nacionalidades. Há uma interação e uma troca de pequenas aprendizagens, aula a aula, que eles vão adquirindo, que os vai motivando cada vez mais. E depois há um espírito de amizade que acaba por nos ajudar também nessa aprendizagem. Uma das atividades iniciais é que todos eles escolhem o seu nome português. Todos eles já ouviram ou um vizinho ou alguém, ou um amigo que eles arranjaram aqui tem o nome português e eles adotam esse nome português para eles. E a partir dali somos todos portugueses.
com aprendizagens diferentes e com níveis diferentes. Mas, assim, aos poucos se vai construindo a aprendizagem. É claro que são grupos bastante heterogéneos e que no final também, é claro, isso também se reflete. Mas do ponto de partida até ao fim das 150 horas, a evolução é notória, nos mais que noutros, evidentemente, mas há um evoluir constante e fruto também destas dinâmicas em sala de aula, fruto da motivação que eles trazem, porque eles estão na ilha, e principalmente na Ilha Terceira, porque eles gostam de estar cá. E eles querem se sentir integrados na sociedade. Eles querem participar nas atividades culturais que vão havendo na cidade, na biblioteca, nos museus, e eles querem perceber o que é que se passa, e daí a motivação deles também em aprender a língua portuguesa. Eu creio que a doutora Ana Brasil partilha e comunga dessas preocupações e dessa constatação de que entre o primeiro dia em que recebe os novos formandos e o dia final, 150 horas depois, a diferença é imensa e o mérito é vosso. Claro que sim. Antes de mais, boa tarde a todos, aos colegas de painel e a quem nos acompanha também através do Facebook. E muito obrigada pelo convite e pela iniciativa também, que é muito importante. Sim, concordo plenamente, o mérito não é só nosso, o mérito também é dos comandos e, claro, da motivação, como dizia a minha colega, da motivação que eles trazem, também é fruto de necessidade, muitas vezes, claro, eles também precisam de saber falar a língua não só por motivos de integração, mas mesmo muitas vezes por motivos profissionais. E a diferença, claro, ao fim de 150 horas, que são normalmente realizadas de uma forma bastante intensiva, as diferenças são notórias e penso que também seria importante permitir a progressão, já mesmo depois do nível de A1 e A2, que é de facto a porta de entrada e é muito importante, mas seria também relevante permitir essa progressão a quem tem interesse em continuar a estudar a língua e também essa necessidade. A nível de algumas dificuldades, alguns desafios, muitas vezes encontramos diferentes níveis de conhecimento da língua na mesma turma, é natural. Alguns alunos vêm já com algum conhecimento da língua e da cultura, outros não, e temos também de saber trabalhar essas diferenças na sala de aula. Às vezes a proximidade da língua materna com o português pode ajudar, às vezes também pode complicar, também acontece. O caso do castelhano, por exemplo, não é? Diga? O caso do castelhano, por exemplo. Sim, por exemplo, às vezes facilita, outras vezes complica, pelo menos a nível de vocabulário, às vezes pode não ajudar tanto como parece, mas a nível de funcionamento da gramática, por vezes é um bom auxílio. Mas a questão era exatamente essa. É possível ensinar ao mesmo tempo, de forma igual, a um espanhol e a um russo a língua portuguesa? Pois, depende do espanhol e depende do russo, na verdade. Em princípio, em teoria, não, diria, mas de facto depende do nível de conhecimento de cada um da língua e do nível de conhecimento das próprias línguas, da forma como as línguas funcionam. Portanto, até poderá haver um russo ou alguém de uma língua materna mais afastada do português que consiga ter um aproveitamento melhor do que alguém que é de uma língua materna latina. Portanto, é muito caso a caso. Claro que, em teoria, será mais fácil para um espanhol, um italiano, mas nem sempre é assim. E há casos que nos surpreendem pela positiva. Doutora Ana Figueiredo, para as pessoas que porventura não estejam familiarizadas com a estrutura desses cursos, eles correm
diariamente, em regime pós-laboral, quantas horas por dia? Na prática, que tipo de formação é que é prestada? Sim, portanto, a formação normalmente são 150 horas, decorre de setembro a dezembro. Portanto, é elaborado um cronograma que é dado aos formandos no início do curso. Normalmente é pós-laboral, portanto, a partir das 18 horas, e dependendo da necessidade também de ajustar o cronograma, temos sessões em média de 3 horas, com uma pausa, não é? Em média de 3 horas. É um pouco intensivo, digamos assim, porque de setembro a dezembro fazer as 150 horas não é fácil mesmo para os formandos, porque muitos já estão a trabalhar, já estão integrados nas suas vidas, têm as suas crianças, têm os seus filhos já na escola, que também necessitam de algum acompanhamento, porque também é uma língua nova para os filhos, em alguns dos casos. Portanto, é um trabalho árduo, mas que no fim o sucesso que eles atingem acaba por os compensar e eles sentirem que foi um esforço merecido e reconhecido, e é sempre ficam sempre tristes quando o curso está a acabar, apesar de ser ali um pouco intensivo ao longo daqueles meses. A doutora Ana Figueiredo, naturalmente, concilia esse desafio pontual com a sua atividade profissional. É professora? Certo. Sim, sou professora de português numa escola aqui da Ilha Terceira, do ensino secundário. Uhum. A doutora Ana Brasil também? Também, sim, também, e sou também tradutora. Uhum. Muito bem. Eu queria perguntar-lhe, sendo formadora da CRES Açor e tomando ou recuperando aquela observação que a doutora Ana Silva há pouco fazia, de procurarem transmitir não apenas a língua, mas uma realidade geográfica, uma identidade cultural, de que forma em concreto é que procuram vencer esse desafio de ir para além da língua? Claro, e ainda bem que retoma esse assunto, porque este Dia Mundial da Língua Portuguesa é também um dia que celebra o multilinguismo e a diversidade cultural. Portanto, é um dia não só para celebrar a língua portuguesa, mas todas as línguas e todas as culturas, e, portanto, para promover a tolerância e o conhecimento de várias línguas, de várias culturas. E nós também tentamos fazer isso e promover a tolerância e o conhecimento cultural. Claro, a língua não pode ser separada da cultura, nunca. E, portanto, nós, de uma forma muito concreta, além de alguma parte mais teórica que nós introduzimos já mais para o final, já nos últimos módulos em que os alunos já têm algum domínio da língua, introduzimos alguma componente mais histórica, mais cultural, e além disso, como dizia a Ana Silva há pouco, a CRES Açor tem organizado de uma forma ótima e penso que funcionou muito bem, tem funcionado muito bem, organizado visitas a locais, isto na Ilha de São Miguel, portanto ao mercado, às estufas dos ananases, a algumas quintas, portanto a vários locais que introduzem os formandos, caso não tenham conhecimento ainda desses locais, na vida dos açorianos, no dia a dia, e portanto normaliza um pouco a nossa vida, o nosso cotidiano, e ajuda, já é um primeiro passo para a sua integração. Aquele passo já é dado com algum acompanhamento, de forma que eles ficam a conhecer, caso não conhecessem, naturalmente, aqueles locais, aquele modo de estar, e portanto, depois já o poderão fazer por sua iniciativa. E essas visitas têm sido muito positivas, penso que têm sido muito positivas para não só a integração, para a própria aprendizagem da língua também facilita. Sim. Uhum. No caso da doutora Ana Figueiredo, pergunto-lhe que tipo de capacidades é que privilegiam na transmissão da língua portuguesa? Presumo que
os termos mais comuns do dia a dia para estabelecer uma conversa social, quando se vai a um serviço, quando se está em contato com a profissão, tem essa preocupação de ter o português social mais do que o português erudito como instrumento útil de trabalho? Sim, claro. Nós fazemos muitas simulações em sala de aula que versa mesmo isso. O ir ao café, o ir à pastelaria, o ir pedir um documento num RIAC, portanto, há muito o ir fazer uma compra, os preços, portanto, começamos também, mas isso já numa fase a meio do curso, inicialmente não podemos começar logo assim, não é? Mas fazemos muitas simulações em sala de aula, em que eles encarnam as personagens do dia-a-dia, e depois também há a troca de experiências, porque uns já visitaram certos sítios, ou certos monumentos, ou certas igrejas, ou certos espetáculos que foram mesmo durante o fim de semana, e eles trazem isso para a sala de aula também para eles explicarem o que é que viram, o que é que aprenderam informalmente, e o que é que aconselham os colegas a poder visitar também. Portanto, fazemos muito o cartaz de fim de semana, digamos assim, o cartaz cultural ou mesmo histórico de fim de semana, porque eles, como são novos na ilha, também têm essa necessidade de quererem conhecer tudo. E depois trazem-nos essas experiências que acabam por transmitir aos colegas e aliciá-los também a essas visitas. Também acaba por ser um assunto de sala de aula. Muito bem. Nós já vimos a importância dos cursos de português para falantes de outras línguas na perspectiva dos promotores da formação e agora na perspectiva das formadoras dos cursos. Falta ver, porventura, a perspectiva que falta, e porventura não menos interessante, que é a perspectiva dos formandos, porque no fundo é para eles e apenas para eles que todos nós trabalhamos aqui em conjugação de esforços. Nós convidamos, por indicação das respectivas entidades formadoras, 3 formandos. Vamos ter aqui em São Miguel Helena Rodrigues, da Colômbia, e o Vladislav Cherkasov, da Rússia. Teremos também, na terceira, a Victoria Nielsen, dos Estados Unidos da América. São 3 convidados a quem eu agradeço a disponibilidade para estarem aqui conosco. No caso da Helena e do Vladislav, frequentaram o 9º curso, realizado em 2021. A Victoria frequentou o curso anterior, realizado em 2020. No caso da Helena Rodrigues, sendo de nacionalidade colombiana, sente que para si foi mais fácil entrar melhor numa língua vizinha como é o português em relação ao espanhol? Pois não. Boa tarde a todos. Não sei se me escutam bem. Sim. Não foi fácil para mim. O meu espanhol, o espanhol do trópico, é um espanhol muito diferente do espanhol ibérico. Temos términos y pronunciaciones muy diferentes. Além de eso, estoy en la isla de São Miguel, que fala micaelense. Essa é outra dificuldade muito interessante, é que uma coisa é ouvir falar português na Ilha Terceira, outra coisa é ouvir falar português em algumas zonas da Ilha de São Miguel. E, portanto, para quem vem de fora, fica ainda mais sensível a essas diferenças do sotaque, não é? Sim. E, por fortuna, pois, a nossa formadora falava devagar e isso facilita. Mas quando vais para fora ao supermercado, como eu, que trabalho, as pessoas que trabalham perto de mim falam
israelense muito fechado e para mim é um bocado complicado. Pero cada dia, digamos que o mais importante é compreender. Já depois falar... Ou seja, tem 2 processos de aprendizagem. O primeiro no curso é o domínio do português. O segundo na vida é tentar perceber o sotaque micaelense, que é a segunda dificuldade no seu caso, então. Sim. É assim mesmo. A Helena já reside em Portugal desde 2017 e veio diretamente para os Açores? Sim, eu vim diretamente para cá a ajudar a um meu amigo, professor de carpinteria, e desde aquele momento fiquei cá, namorada. Por que é que escolheu a Ilha de São Miguel para viver? Não, em realidade foi porque este meu amigo mora no Farropo, não, Apitos, que Nos perto Finais da de Luz? Finais da Luz, e nada, eu não sabia como eram os Açores, não tinha ideia. 1 ou 2 meses antes de eu fazer esta viagem para Portugal, é que ele diz, é uma ilha. Eu pensei que ele morava em Portugal continental. E quando ele, como? Sim, tens que apanhar outro avião, porque tens que ir a uma ilha, não sei o quê. E quando eu cheguei cá, foi uma grande surpresa. Uma grande Ficou surpresa desiludida? Não! Ficou surpreendida? Felizmente surpreendida. Gostei imenso de, mais que nada, a tranquilidade, a vida serena deste lugar, o silêncio. Isso é para mim importante. A Helena trabalha em carpintaria? Sim, esse é o meu trabalho, mas neste momento estou a fazer um trabalho um bocado diferente. Estou a fazer a restauração de um barco de aço, de ferro, e depois vou ir para a madeira que está no interior do barco, mas neste momento estou a fazer essa experiência muito bem. interessante. Vamos agora de São Miguel para a Terceira, da Colômbia para os Estados Unidos, conversar um pouco com a Victoria Nelson, que é natural exatamente dos Estados Unidos da América. Creio que reside nos Açores há 8 anos, mas em boa verdade nasceu na Ilha Terceira. Sim, Como é que isso aconteceu? O meu marido e eu nascemos na base, área das Lajes. Os nossos pais servirem no militar americano e a Ilha Terceira ficou um lugar muito especial por elas e elas voltaram mais uma vez no militar quando éramos pequenos. Muito bem. E no seu caso, essa era a sua vontade também, voltar para a terra onde nasceu, embora, enfim, naturalmente se identificasse principalmente com os Estados Unidos. Uhum. O meu sogro voltou como pastor de uma igreja inglesa e quando fechou por causa da base de Minho, ela construiu um acampamento principalmente por crianças, porque foi a experiência dela que não existia um lugar seguro para as crianças para participar em retiros. E agora trabalhamos e moramos no acampamento. Servimos principalmente igrejas evangélicas, mas outros grupos usam como escuteiros e famílias. E, portanto, a sua vontade é continuar a viver na Ilha Terceira? Sim. Os meus sogros ainda moram aqui. Os nossos 3 filhos nascerem no Hospital da Angra e 2 filhos já atendem a escola local. E então 3 gerações moram lá, aqui, desculpa. É verdade. E quando se encontram em casa, que língua falam quando estão juntos em casa? Inglês.
Inglês. Mas os meus filhos já corrigir-me o meu português. Sim, porque eles começaram a aprender português muito Sim. novos, em crianças, e por isso é mais fácil, não é? Sim, elas estão a aprender muito rápido. Os três já falam bem português, um deles é muito bebé, não é? Sim, os dois, elas têm 4 e 6 anos e já falam português muito bem. E no seu caso, sentiu dificuldade quando teve que aprender, de facto, designadamente nesses cursos de que estamos aqui a falar, nos cursos de português para falantes de outras línguas, sentiu dificuldade inicial e sentiu diferença no final? Hum, sim, eu tenho alguma experiência com espanhol. Eu sou de Texas. Também eu, como uma criança, eu fui a uma escola local, numa creche, e os sons de língua eram familiar para mim. Por causa do espanhol? Não, por causa da minha experiência na pré-escola aqui, quando eu era Claro, pequena. claro. Sim, sim, sim. Acho que sim, é muito importante para participar na comunidade, nas escolas, nas igrejas, no centro de saúde também. Eu sou enfermeira, eu sei muito bem esta área de vida. Então, Bom, como já vimos, são experiências diferentes. A Helena, sendo colombiana, teve uma certa aproximação à língua portuguesa. A Victória, sendo de família norte-americana, teve essa especial ligação a Portugal por via da Base das Lajes. Já o caso do Vladislav deve ser muito diferente. Para um russo ter que aprender português faz muita diferença, não é? É muito diferente, é muito complicado porque estou a estudar aqui português, é muito pessoal falar química lentes e meu trabalho aqui muito complicado porque pessoas falam muito rápido. Eu nunca ouvi português atrás, minha família não estudar nada, só é muito complicado. Meu tio vive aqui. Ele vive aqui 23 anos, só ele juro para mim só, porque Veio para cá em 2020 na 2020, e, portanto, está aqui há praticamente 3 anos, 2, 3 anos. Dois anos, que é 4 meses na Lisboa, na pandêmica, e 1 ano, 9 meses aqui. Porquê é que escolheu primeiro Portugal e depois, dentro de Portugal, os Açores? Porque Lisboa, para Lisboa só viagem e depois meu tio, ele vive aqui, liga para mim, queres visitar ilhas? Eu, ok, no problem, ok, e vivo Açores, gosto e para aqui, só é simples. Porque meu tio vive aqui 23 anos, ele tem família aqui, muito pessoas, muito natureza. Eu gosto. Não muito O pessoas. Vladislav está ligado à construção civil, não é? Já. E veio para ficar. A sua vontade é continuar a viver na Ilha de São Miguel? Sim. E no passado, eu professor na música. Professor de música. Eu professor de música e cultura. Só estudar 20 anos, só cultura Rússia e Europa. Yeah? Muito bem. Já é diferente porque é complicado para mim falar português, muito complicado. E sente que o facto de ter participado nesse curso
facilitou? Fez diferença? Foi mais já fácil? mais fácil é ler melhor, sabe muitas palavras. O problema é que muitas pessoas falam Micalense. Minha família vive na Lagoa, minha companhia é Vila Franca, tudo pessoa fala diferente. E muito rápido, muito rápido. Para mim, eu não ouvir normal. Por exemplo, só tenho muitas perguntas, mais tempo, eu já sou intuition, eu sabe. Trabalho, para mim não é problema. Só falar, esse problema. Sim. E no caso, tem a tal dificuldade que a Helena já tinha referido, de uma coisa é falar o português padrão, outra coisa é o sotaque próprio de cada região, Aqui dentro de cada ilha. nove dialectos, ilha, 9 dialectos. Cabeça isso. E já agora diga uma coisa, Helena, uma coisa é falar, outra coisa é ler, outra coisa é escrever. Essa aprendizagem é feita progressivamente? Sim. Para mim, funciona tudo junto. À medida que comecei a compreender a língua, a conhecer mais vocabulário, comecei a ler e escrever foi o último. Quando percebi para mim o que fala melhor. E depois iniciei a escrever e escrevo coisas e gosto de ler também. E no caso da Vitória, também sente dificuldade? É mais fácil falar. Ler tem alguma dificuldade? Escrever é o mais difícil? Acho que para ler e escrever é mais fácil, porque tenho dificuldade para entender todos os sotaques e para responder. Quando eu sei como escrever, posso falar para mim. E o curso de língua portuguesa oferece os três para ler, escrever e falar. Tem que ser um conjunto, não é? Aliás, para se sentirem à vontade e bem integrados na sociedade, têm que saber um pouco de tudo. A falar, a ler, a escrever. E é isso que, felizmente, com o mérito próprio e o empenhamento de cada um, tem sido possível por parte dos cursos de português para falantes de outras línguas. A conversa estava tão interessante que nós fomos além da hora prevista. Vamos até aos 60 minutos para convidarmos a juntarem-se a nós os nossos convidados iniciais, quer as duas formadoras, quer os dois dirigentes. Recordo que estão connosco o vice-presidente da AIPA, Eleutério Viegas, a diretora técnica da CRES Açor, Ana Cunha da Silva, e as formadoras dessas duas entidades, a doutora Ana Carla Figueiredo, a doutora Ana Brasil. Eles são responsáveis pela organização anual dos cursos de português para falantes de outras línguas na Ilha de São Miguel e na Ilha Terceira. Eu gostava de dar a oportunidade à Ana Silva e ao Eleutério Viegas para, em nome das instituições que aqui representam, poderem partilhar connosco uma palavra final, depois do que disseram inicialmente, mas principalmente depois do que ouviram entretanto. Eleutério. Muito obrigado mais uma vez. Devo dizer que a conversa está fantástica. Eu creio que 60 minutos para essa conversa é pouco. Portanto, para mim ficaria cá muito mais tempo. Eu gostei imenso de ouvir as duas formadoras, a forma tão apaixonada como falaram. Para mim, enquanto dirigente da AIPA, deixo-me extremamente motivado também para continuar a promover o curso de português. Eu creio que também com o governo, através do diretor regional das comunidades, e também as nossas formandas. É muito bom ouvi-las falar.
da forma como falaram. E devo dizer que eu creio não, tenho certeza que um dos papéis mais importantes de um governo, de um Estado, é exatamente promover essa boa integração das comunidades imigrantes que escolhem os países para viver. E como eu disse anteriormente, na minha primeira intervenção, a língua é um dos fatores mais importantes de integração. Mesmo se nós formos ver o plano global para a integração dos imigrantes, das Nações, Pacto Global para a Integração dos Imigrantes das Nações Unidas, está lá claramente que o ensino da língua do país de acolhimento é fundamental nesse processo. Daí, o nosso desafio, como remate final também, ao governo dos Açores, à Direção Regional das Comunidades, para continuar a financiar e a promover o curso de português e por que não, alterar a portaria, aliás, essa já foi a nossa sugestão, no sentido de promovermos pelo menos 2 edições do curso de português durante o ano. Porque, como vimos também a Cres Açores, temos uma lista de espera muito considerável e penso que não deveríamos perder essa oportunidade de dar a possibilidade dos imigrantes que pretendem fazer o curso de português e que possam fazê-lo neste ano. Porque nós podemos correr o risco de as pessoas saírem do país e não ter essa possibilidade, não é? Portanto, fica aqui também em jeito de desafio e podem contar com a AIPA para nós continuarmos nesse caminho, que é o caminho que todos nós almejamos, que é promover uma verdadeira integração dos imigrantes que escolheram a nossa região para viver, e a partir do momento em que escolhem a nossa região para viver, também torna a região desses imigrantes, não é? E esses imigrantes também passam a ser os nossos embaixadores, porque ao comunicarem com os seus familiares em português, estão a promover não só a língua portuguesa, como a nossa região e o nosso país. Nós identificamos absolutamente com essas observações que fez e já estamos a trabalhar para o melhoramento de alguns aspectos que podem e devem ser alterados para o futuro. Mas eu não resisto a colocar-lhe uma questão que está na ordem do dia, Eleutério Viegas, relativamente aos refugiados ucranianos que têm chegado aos Açores. Também aí já está a ser feito um trabalho de ensino da língua portuguesa, não é? Sim, é verdade. Ainda bem que o senhor diretor chamou a colação essa questão, porque, obviamente, nós aqui estamos a trabalhar nesta matéria de acolhimento e integração dos cidadãos refugiados já há algum tempo, e nós, internamente, traçamos aqui aquilo que nós chamamos de um pequeno roteiro de integração que envolve várias vertentes. A vertente, em primeiro lugar, de acolhimento e de integração. De acolhimento tem a ver com disponibilizar a habitação, a alimentação, as pessoas, os vestuários, fazer o pedido de declaração de proteção temporária às pessoas, a legalização, não é? Depois, numa outra vertente, tem a ver com disponibilizar ferramentas para a integração desses imigrantes. E uma das ferramentas, e como temos insistido, tem a ver com o conhecimento da língua portuguesa. E nós, há 2 semanas, iniciamos aulas de português, não curso, mas aulas de português aos cidadãos refugiados. Neste momento, temos a frequentar mais de 15 cidadãos refugiados. Portanto, estamos convencidos que, e já vemos resultados, já vemos alguns imigrantes a expressarem-se em português, principalmente as crianças, que é curioso. Tem mais facilidade, não é? Exatamente. E, portanto, vamos continuar a promover essas aulas de português, porque as pessoas necessitam, e são as pessoas que estão a solicitar essas aulas de português. Ou seja, não foi uma imposição, mas sim foi uma solicitação dos refugiados para que possam aprender mais rapidamente a língua portuguesa. Muito bem. Eu não sei se alguma das 2 formadoras aqui presentes gostaria de acrescentar algo mais. A doutora Ana Figueiredo, a doutora Ana Brasil.
Eu gostaria de acrescentar a minha opinião em relação àquilo que a colega Ana Brasil expressou quando há bocado, é que nota-se também essa necessidade de haver uma continuidade, não só de nível A1 ou A2, mas muitos deles procuram a continuação, porque portanto, muitas pessoas vêm já com estudos superiores, portanto, vêm com uma habilitação académica superior, e eles têm essa necessidade de dar continuação à aprendizagem da língua. E depois, a nível da ilha, não há muita oferta para a continuação, portanto, para um B1 e B2 e sucessivamente. Portanto, também deixo este desafio. Doutora Ana Brasil, na perspectiva da formadora, está tudo dito? Já que me dão a oportunidade, eu aproveito também para lançar mais um desafio, além da questão da progressão da aprendizagem da língua para outros níveis. Gostaria também de colocar em cima da mesa a possibilidade de alargar estes cursos a outras ilhas dos Açores, naturalmente, também tirando algum partido da possibilidade das aulas à distância, portanto, tudo o que aprendemos nesta pandemia, se calhar também podemos retirar daqui algo importante, e há muitas atividades que se podem realizar com recurso ao computador, em que até as aulas à distância podem ser positivas e permitir a realização de atividades que podem ser muito enriquecedoras. Portanto, deixo também mais este desafio de considerar o alargamento do curso a outras ilhas que têm ficado fora. Ficaram aqui, aliás, vários contributos muito interessantes. Cá está a vantagem de falarmos com quem está no terreno e a mais-valia que pode acrescentar àquilo que importa fazer. Terminaríamos com o testemunho da doutora Ana Silva, a quem pedia, tanto quanto possível, não obstante a dificuldade que isso possa ter, uma palavra final de balanço geral da nossa conversa de 1 hora. Eu vou buscar uma palavra que para mim é extremamente bonita e significante na língua portuguesa, que é obrigada. Obrigada não só por potenciarem os cursos de português, mas acima de tudo e em resumo daquilo que acabamos de ouvir, obrigada a cada um dos participantes, dos formandos desta formação, porque a verdade é que sem eles nada disto seria possível. E todas estas dificuldades, aprendizagens, são o resultado do esforço, do entusiasmo, do ultrapassar as dificuldades que vão aparecendo ao longo de 150 horas, e acreditem que são muitas. A vontade de desistir é imensa, as dificuldades que vão aparecendo no processo de aprendizagem são muitas, mas na verdade a eles se deve o sucesso dos cursos de português. Por isso a palavra obrigada, acho que não poderia haver outra no nosso dicionário, para agradecer, porque é gratidão aquilo que nós temos para com todos os participantes que ao longo destas 9 edições frequentaram os cursos de português para falantes de outras línguas. Eu sublinho a palavra obrigado e agora torno extensiva à participação de todos, dos dirigentes Ana Cunha da Silva e Eleutério Viegas, das formadoras Ana Brasil e Ana Carla Figueiredo, dos formandos Helena Rodrigues, Vladislav Cherkavzov e Victoria Nelson. Muito obrigado pela colaboração tão interessante, tão importante que aqui deram com o testemunho de cada um a essa sessão evocativa e celebrativa da língua portuguesa, que é a nossa língua. Mais do que ser uma das línguas mais faladas no mundo, é a nossa língua. É aquilo que nos distingue e valoriza enquanto identidade própria. E, portanto, é uma língua que felizmente tem o seu Dia Mundial, agora anualmente celebrado a 5 de maio, mas é uma língua que precisa, merece e deve ser cuidada por todos, todos os dias. Muito obrigado também às nossas colegas da Direção Regional das Comunidades, Sofia Silva na Terceira, Elisa Costa no Faial, por terem tornado tecnicamente possível esta nossa sessão comemorativa. Um abraço para todos e viva a língua portuguesa.